Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje vamos estudar o conceito de subespaços. Preparados? Então vamos para a aula. Na aula passada a gente aprendeu o que são espaços vetoriais, então nessa aula a gente vai falar sobre subespaços, porque de fato, como a gente viu na aula passada, espaços são conjuntos. Então quando a gente tem um conjunto de objetos e eles obedecem os 10 axiomas que definem se ele é um espaço vetorial ou não, então a gente pode afirmar que é possível que haja um espaço vetorial contido em outro espaço vetorial, ok? Assim a gente vê que já surge a ideia do que é um subespaço. É um espaço vetorial contido em outro espaço vetorial. Então, por definição, o que a gente tem é o seguinte: caso um subconjunto, que a gente vai chamar de W, de um espaço vetorial V, também for um espaço vetorial com as operações de soma e multiplicação por escalar em V, dizemos que W é subespaço de V. Então vocês lembram que para a gente dizer o que é um espaço vetorial, a gente define as operações de soma e multiplicação por escalar. Então assim, se a gente tiver essas operações de soma e multiplicação por escalar definidas em V, ok? E aí a gente vai pegar um subconjunto dentro de V com essas operações definidas no V, certo? E esse subconjunto também for um espaço vetorial, aí a gente diz que W é um subespaço de V. Deu para entender a ideia? Então a gente tem um conjunto grande e dentro desse conjunto grande a gente tem operações de soma e multiplicação. E aqui dentro tem um subconjunto com essas mesmas operações de soma e multiplicação por escalar. E esse subconjunto também é um espaço. Aí a gente diz que esse espaço, W, é um subespaço de V. Ok? É razoavelmente simples a ideia. Só que daí a gente vai ter o seguinte teorema, ele vai nos dizer que W ele vai ser um subespaço de V se e somente se a gente tiver os vetores U e V dentro de V e também de W, certo? Então a gente vai ter assim, ó, se U e V forem vetores de W e U mais V também estiver contido em W, ou seja, se o próprio W ele é fechado na soma, ok? Então aqui a gente diz que ele é fechado na soma. Ok? Então, mesmo ele tendo as operações do V, ele por si só precisa ser fechado na soma para poder ser um subespaço vetorial de V. Aí também a gente tem, sendo A um escalar arbitrário e U um vetor de W, então A vezes U, ou seja, a multiplicação de um escalar, né? Multiplicação de um vetor por um escalar, deve estar em W. Então ele é fechado na multiplicação. Então a gente já sabe na aula passada que se ele não for fechado na soma e também fechado na multiplicação, nem é espaço vetorial. Então, muito menos vai ser um subespaço, ok? Então assim, essa é a definição de subespaços. Agora, mais fácil de entender somente com alguns exemplos, como a gente vai ver agora. Bom, o primeiro exemplo básico que a gente tem é o subespaço zero. O que é esse subespaço? Bom, a gente sabe que todo espaço ele tem um vetor que é o vetor zero, né? E ele é definido, como a gente viu lá, que ele não altera um vetor numa operação de soma. Então a gente pega qualquer vetor num espaço e soma com o vetor zero, e ele não altera, então isso faz com que a gente define o vetor zero. De fato, para qualquer espaço vetorial V, seja V um espaço vetorial, a gente vai ter o W como sendo o conjunto onde está contido somente o vetor nulo do espaço V. Então, quando a gente olha só para o vetor nulo, a gente tem a operação de soma dentro desse conjunto de um elemento só, a gente soma ele com ele mesmo, e somar o nulo com o nulo vai dar o próprio nulo,
beleza? A gente viu isso, que o conjunto, que o vetor nulo forma um espaço vetorial. E da mesma forma a gente pega qualquer escalar e multiplica pelo vetor nulo, isso aqui dá o vetor nulo. Então a gente vê que ele é fechado na soma e é fechado na multiplicação por escalar. Então o W ele é um espaço vetorial. E ele, então, sempre quando a gente pega o vetor nulo de um espaço vetorial, o próprio vetor nulo é um subespaço do V. Então W é um subespaço que a gente chama de subespaço zero ou subespaço nulo de V, ok? Então, de fato, quando a gente olha para esse conjunto, esse subespaço zero, é importante a gente notar que todo espaço vetorial, seja qualquer um, ele tem pelo menos dois subespaços contidos nele. Pelo menos dois, podem ter mais, mas pelo menos dois. Um deles é o subespaço nulo e o outro é o próprio espaço vetorial. O próprio espaço vetorial pode ser caracterizado como um subespaço dele, tá? Pelas definições que a gente deu antes, né? Então, existem dois subespaços básicos que todo espaço vetorial tem, ok? Aí agora vamos para outro exemplo. O exemplo aqui, esse exemplo é bem interessante, porque a gente vê que as retas que passam pela origem, eles são subespaços de R2 e também são subespaços do R3. Aqui eu desenhei a reta W, que é uma reta que passa pela origem do espaço R3, ok? Então a gente vê que essa reta ela está contida no espaço R3, ok? Mas ela não é todo o espaço R3, então ela é um subconjunto do R3. A gente já sabe que o R3 é um espaço vetorial, porque ele respeita os axiomas. Agora veja bem o que acontece com vetores sobre essa reta W. Então se a gente pegar um vetor U, que eu vou chamar de U aqui, e aí a gente pega um vetor V, aqui ó, ok? A soma de U com V vai ser um vetor que também está sobre a reta. A gente já viu isso em soma de vetores, que somar um vetor U com um vetor V e os dois são colineares, a soma dos dois vai ser colinear com U e com V, ok? Se a gente fizer um vetor apontando para o outro lado aqui, também a gente vai poder ter somente vetores sobre essa reta. Então a gente percebe que os vetores que estão sobre a reta que passa pela origem do R3 e também vale para o R2, ok? Ela é fechado na soma. Então olha só, ele sendo fechado na soma, e a gente sabe que a operação de soma definido no R3, ela respeita todos os axiomas de um espaço vetorial. Então, e a gente vê que ele é fechado na soma, então por consequência, o W ele também é um espaço vetorial, só que como ele está contido no espaço R3 ou R2, né? Ele é um subespaço do R2 ou do R3. Então, todas as infinitas retas que passam pela origem, cada uma delas é um subespaço desse espaço R3 ou R2, ok? Da mesma forma, a gente tem, se a gente pegar um U, um vetor U aqui, e a gente multiplicar ele por 2 ou por 3, né? Ou seja, multiplicar por um escalar, a gente tem um A vezes U. Então, dessa forma, o que a gente faz é estender ou contrair ou mudar de direção, mas ele sempre vai estar na mesma reta. Então, ele também é fechado na multiplicação por escalar. Ok? Então, ele sendo fechado na soma, sendo fechado na multiplicação por escalar, e a gente sabe que essas duas operações estão definidas num espaço vetorial que respeita todos os outros axiomas, somente verificando que ele é fechado na soma e fechado na multiplicação por escalar, a gente já tem a definição
de que esse subespaço também é um espaço vetorial. Então, a gente não precisa testar todos os outros, a gente testa só esses fechamentos, ok? Desde que, obviamente, esse conjunto maior seja um espaço vetorial. Mas aqui a gente está vendo só subconjuntos de conjuntos que a gente já sabe que são espaços, ok? Vamos ver mais alguns subespaços conhecidos agora. Mais um exemplo aqui sobre subespaços do R3 é a gente olhar para os planos que passam pela origem num espaço R3. Então, num espaço tridimensional, a gente tem planos que passam pela origem, são infinitos, eles podem passar por diferentes inclinações. Aqui tem a representação de um deles, e a gente vai olhar este plano como sendo um conjunto W. E nesse conjunto W a gente tem vetores que são definidos no R3, então as operações de soma e de multiplicação por escalar são as mesmas definidas por R3, ok? E a gente percebe que quando a gente faz a soma de dois vetores que estão contidos no plano, a gente sabe que essa soma vai respeitar a regra geométrica da soma aqui, que também vai estar contido no plano, ok? Da mesma forma, se a gente multiplica um desses vetores por um escalar, a gente tem um vetor que também está contido no plano, ok? Então, com isso, a gente vê que ele é fechado na soma e na multiplicação por escalar. Ok? Então, ele sendo fechado na soma e fechado na multiplicação por escalar, tá, sempre bom lembrar, o que significa fechado na soma? Significa que não importa quaisquer dois vetores que a gente pegue dentro desse subespaço, a gente vai fazer a soma dos dois, o vetor resultante da soma dos dois, ele também vai estar contido na soma, ele nunca vai sair, ele vai estar contido no subespaço, ele nunca vai sair desse subespaço. Da mesma forma, se a gente multiplica por escalar, esse vetor não sai desse subespaço. Não tem como a gente obter um vetor fora desse plano, multiplicando um vetor do plano por um escalar. Então, dessa forma, ele é fechado, tá? Não tem saída. Então, assim, a gente diz que esses planos, a gente demonstra, né, que esses planos, eles são planos pela origem, certo? Se o plano não passar pela origem, aí já não é, a gente pode demonstrar que não são subespaços do R3, quando eles não passam pela origem, ok? Mas, de certa forma, a gente pode construir uma tabelinha que nos diz quem são os subespaços do R2. Então, no R2, a gente sabe que todo espaço tem o subespaço nulo como sendo o subespaço dele. A gente também viu que todas as retas pela origem são subespaços do R2 e também o próprio R2 é um subespaço do R2, ok? Aí quando a gente vai para o R3, a gente vê que tem o conjunto nulo, é um subespaço do R3, a gente tem as retas pela origem e a gente também tem os planos pela origem. O único plano pela origem no R2 é o próprio R2, então não faz muito sentido, seria redundante a gente falar isso. E aí a gente tem o subespaço que é o próprio R3. Esses aqui são os subespaços do R3, ok? E esses aqui são os subespaços do R2. Outras, a gente pode ter subconjuntos, mas que não vão respeitar as regras, os axiomas que definem subespaços, ok? Então aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 3. Beleza. Agora olha esse outro exemplo. Esse daqui é um exemplo interessante que mostra como um subconjunto do R2 ele pode ser um subconjunto sem ser um subespaço. Então não é um subespaço do R2. É a gente olhar para todos os conjuntos de x e y que estão contidos no R2, sendo que o x e o y são positivos, então a gente está olhando só para esse quadrante aqui. Obviamente a gente vai ver que ele é fechado na soma.
Porque a gente pode pegar dois vetores aqui, a gente tem um U e a gente tem um V, e a gente vai ter um U mais V sempre vai estar dentro desse quadrante. Se a gente pegar dois vetores nesse quadrante, a resultante sempre vai estar nesse quadrante. Beleza, fechado na soma. Agora, se a gente pega qualquer um desses dois vetores aqui e multiplica por menos 1, por exemplo, multiplicar por menos 1, então olha o que é o menos 1. Ele já sai do quadrante. Então, ele não é fechado na multiplicação por escalar. Porque ele pode, só por alguns escalares, né? Mas, se a gente, escalares positivos, ele fica fechado. Mas a regra diz que o A é um escalar arbitrário, um escalar qualquer. Então, se a gente pegar escalares negativos, aí já acabou a regra, a gente já gera vetores que estão fora do conjunto original, então isso faz com que ele não seja fechado na multiplicação por escalar. Então, o W, dessa forma, não é um subespaço, né? Não é nem um espaço, tampouco um subespaço do R2, ok? Quando a gente fala do espaço das matrizes N por N, né? Que a gente já viu que esse espaço a gente chama de MNN, né? A gente vai ter subespaços viáveis de matrizes quadradas, como a matriz triangular, o conjunto das matrizes triangulares superiores, o conjunto das matrizes triangulares inferiores, o conjunto das matrizes diagonais. Todos eles são conjuntos, subconjuntos das matrizes N por N, e que também são subespaços. Por quê? Vamos ver, por exemplo, essas duas matrizes aqui, que são triangulares inferiores, ok? Então, se a gente pegar quaisquer duas matrizes triangular inferior, a gente vai somar U com V, isso daqui também vai ser uma matriz triangular inferior. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3, aqui a gente vai ter 3, aqui vai ter 5, aqui vai ter 0, aqui vai ter 3, aqui 6, aqui 0, 0 e 5. Então veja, não importa quaisquer duas matrizes que sejam triangular inferior, a soma delas vai ser uma matriz triangular inferior, então a gente vê que ela é fechada na soma. Tá? O mesmo vai acontecer se ela for uma triangular superior ou se ela for uma diagonal. Por outro lado, se a gente vê, por exemplo, duas vezes a matriz U, que matriz que a gente vai ter? A gente vai ter 2, 2, 4, 0, 4, 6, 0, 0 e 4. Então, não importa qual número a gente multiplique a matriz, qualquer matriz triangular inferior, multiplicar um escalar qualquer por uma matriz triangular inferior nos resulta numa matriz triangular inferior. Então, ela também é fechada na multiplicação por escalar, ok? Então, esses três exemplos são esses três subconjuntos de matrizes quadradas N por N, de qualquer tamanho, são subespaços do espaço das matrizes N por N, beleza? Por outro lado, olha só, se a gente olhar o conjunto das matrizes N por N que são invertíveis, então ó, vamos guardar isso aqui, ó. Matrizes invertíveis é, obviamente, um subconjunto das matrizes N por N, porém não é um subespaço. Por quê? Vejam só esse exemplo aqui de matrizes 2 por 2. Se a gente fizer a soma de U com V, U é invertível, V é invertível. Agora, se a gente fizer a soma das duas, a gente vai ter uma matriz que ela é 0, 0, e aqui a gente tem 4 e 10, ok? Então, fazendo uma operação simples de soma das duas, a gente já tem uma matriz com uma coluna de zeros. Ou seja, isso daqui não é invertível. Então, a gente faz uma operação simples de soma entre duas matrizes invertíveis e a gente pode obter
uma matriz que não é invertível, ou seja, ela não é fechada na soma. Por outro lado, imagine que a gente multiplique por zero qualquer matriz invertível, por exemplo, a U. A gente vai ter uma matriz de zeros, a matriz nula, né? E essa matriz também não é invertível. Ou seja, multiplicar por um escalar não é fechado multiplicar por escalar esse conjunto não é fechado na multiplicação por escalar, porque a gente pode obter matrizes não invertíveis, e nem na soma de matrizes a gente pode obter matrizes não invertíveis. Então aqui é um exemplo de subconjunto de matrizes, um subconjunto de matrizes quadradas que não é um subespaço desse conjunto das matrizes n por n, ok? Agora vamos ver o subespaço dos polinômios. Todos os polinômios de ordem n ou mais, né? Na verdade, polinômio de ordem ilimitada. A gente sabe que o polinômio ele é uma combinação, é uma soma de termos dessa forma aqui. A gente vai ter um termo de ordem 0, termo de ordem 1, até a gente ter um termo de ordem n. Ok. Se a gente soma polinômios, a gente tem polinômios. Se a gente multiplica um polinômio por um escalar, a gente continua tendo um polinômio. Então, de fato, a gente vê que quando a gente pega o espaço das funções sem restrição de domínio, que é o espaço que a gente escreve dessa forma, com F maiúsculo, que é o espaço das funções, com o domínio de menos a mais infinito, os polinômios, eles são um subespaço do espaço das funções. A gente vai denotar esse subespaço, o espaço de todos os polinômios, como sendo P infinito, porque a gente está pegando qualquer polinômio de qualquer ordem, a gente sempre vai ter um polinômio de qualquer ordem. Por outro lado, se a gente pegar um subconjunto dos polinômios que tem um grau limitado, então a gente tem, por exemplo, um grau menor ou igual a n. Vejam esse exemplo aqui, ó. Imagine que a gente pega assim, ó, o subconjunto dos polinômios de grau 2. Então, se a gente fechar o grau do polinômio, como por exemplo nesse exemplo aqui, como esse exemplo aqui, que tem dois polinômios de grau 2, o que acontece quando a gente soma esses dois caras? Na soma, a gente vai ter aqui, ó, 6 mais 9x mais 0. Então, a soma, ele diminui o grau. Nesse exemplo aqui, a gente tem dois polinômios de grau 2, somados formam um polinômio de grau 1. Então, é possível diminuir a ordem, né? Não na multiplicação por escalar, mas na soma, ele não é fechado. Quando a gente pega os polinômios de ordem n. Então, os polinômios de ordem n até eu vou colocar de grau, né? De grau n não é subespaço. Não é subespaço nem do P infinito, tampouco do F de menos a mais infinito, ok? Os polinômios de grau n. Por outro lado, se a gente olhar como os polinômios de grau menor ou igual a n, aí a gente vê que se a gente tomar esse cuidado só de colocar aqui, ó, que o grau é menor ou igual a n, o n como sendo um limite para o grau do polinômio e não como uma restrição única de grau para o polinômio, a gente vê que de fato, somando quaisquer dois polinômios como esses aqui de ordem 2, a gente chegou num polinômio de ordem 1 que é menor ou igual a n. Então a gente nunca vai aumentar o grau do polinômio se a gente fizer uma soma ou uma multiplicação por escalar. Então aqui é um subespaço. Ok?
ele é um subespaço de P infinito e, em consequência, de F, sem restrição de domínio. Então, olha só, a gente tem um subespaço do subespaço de F. Então, na verdade, a gente pode ter uma hierarquia de subespaços, né? O espaço de todas as funções. Aí a gente pode, por exemplo, ter dentro das funções o subespaço das funções contínuas, a gente pode ter o subespaço das funções deriváveis, o subespaço dos polinômios de qualquer grau, o subespaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, e assim a gente tem uma hierarquia de espaços e subespaços de funções, ok? Agora que a gente já entendeu o que é um subespaço e um espaço vetorial, essa definição é muito importante para a gente seguir o nosso estudo. A primeira parte dela fala sobre o que é uma combinação linear de vetores, ok? Então, a gente vai dizer que um vetor W, que ele é um vetor do espaço vetorial V, ele é uma combinação linear de outros vetores, V1, V2 até Vr, que também são vetores do espaço V, se a gente puder escrever o vetor W da seguinte maneira, como um A1 vezes V1, mais um A2 vezes V2, mais a gente segue até um AR vezes VR. Então, se a gente tem R vetores, todos esses vetores fazem parte do espaço V, e a gente faz escreve um vetor W dessa forma, uma constante vezes o vetor 1, mais uma constante vezes o vetor 2, mais uma constante vezes o vetor 3, até uma constante vezes o vetor R, a gente vai chamar essas constantes, esses escalares, de coeficientes da combinação linear, e W vai ser um vetor resultante da combinação linear dos vetores V1 até VR, ok? Então aqui a gente está definindo um conceito muito importante em álgebra linear, que é o conceito de combinação linear entre vetores, ok? Então a gente já vou adiantar para vocês que daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o vetor linearmente dependente dos outros, e se a gente não puder escrever um vetor como uma combinação linear dos outros, ele é linearmente independente, beleza? Esse conceito eu vou deixar em stand-by, paradinho aqui, para que depois a gente vai retomar ele. Mas de fato, quando a gente define combinação linear, a gente vê que dois vetores podem ser combinados, fazer várias combinações lineares para formar outros vetores, ok? Então 2 vetores, 3 vetores, 4 vetores, a gente começa a ter infinitas combinações entre vetores que são possíveis para gerar novos vetores linearmente dependentes dessa combinação, ok? Então agora, essa segunda parte da definição, a gente vai partir da ideia de combinação linear e vamos falar de um conjunto de vetores. Então, seja um conjunto de vetores não vazio, certo? E esses vetores fazem parte do espaço V, eu vou chamar esse conjunto de S. E esse conjunto, eu vou chamar os vetores, para a gente não confundir com esses V's, eu vou chamar de W. Imagine que a gente tem um vetor qualquer, W1, dentro do espaço V. Aí a gente tem outro vetor qualquer, W2, e a gente vai até um vetor WR. Tá? Então não necessariamente os mesmos nessa primeira parte de definição do que é uma combinação linear. Mas a gente tem R vetores dentro de um espaço vetorial V, todos eles fazem parte do espaço vetorial, e a gente tem um conjunto desses espaços. Imaginem que agora a gente faça combinações lineares com esses vetores aqui. Então a gente sabe que são infinitas combinações e essas combinações geram um subespaço de V, ok? A gente vai ver em exemplos, depois vai ficar mais claro. Mas o fato é que todas as combinações lineares possíveis dos vetores que estão contidos nesse conjunto S
formam um subespaço do V. Pode formar todo o espaço V, que também é um subespaço dele próprio, ou somente uma parte, ok? A gente vai chamar esse subespaço dessa combinação, todas as combinações possíveis, de gerado de S. Ok? Então esse gerado de S, ele vai ser um subespaço de V, que pode ser todo o espaço V ou apenas uma parte dele, ok? A gente também pode escrever como o gerado é um subespaço dos vetores W1, W2 até o WR. Ok? Então, o que eu quero apresentar para vocês é duas partes de uma definição muito importante que a gente tem em álgebra linear, que é, quando a gente fala de espaços vetoriais, né? Que é a definição de combinação linear, ok? Que quando a gente pode escrever um vetor como sendo uma combinação linear de outros, dessa forma aqui, e os coeficientes da combinação linear são esses escalares aqui, e a definição de um subespaço gerado por todas as combinações lineares possíveis de vetores num conjunto de vetores dentro de um conjunto de vetores que fazem parte de um espaço V, que pode ser, que a gente vai chamar de gerado de S ou gerado desse conjunto de vetores aqui, ok? Então, a gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode ter aplicado esse conceito de combinação linear e com subespaço gerado de um conjunto de vetores dentro do V. Vamos ver o que acontece quando a gente fala de vetores unitários canônicos do Rn. Quem são os vetores unitários canônicos? A gente já estudou isso e lembra que a gente tem o E1, que é o 10000, o E2 é o 01000, o EN é o 000, e aí na enésima casa aqui a gente tem igual a 1. Eles são unitários e cada um tem a direção de uma das dimensões do Rn. Beleza. Agora imaginem que a gente queira escrever um vetor qualquer arbitrário no Rn. Ele vai ter n componentes. Cada uma das componentes vão ser, aqui a gente está chamando de componente V1, componente V2, V3 até o Vn. De fato, o que a gente pode ver é que esse vetor V, ele pode ser escrito como V1 vezes E1, mais V2 vezes E2. Sendo que o V1 e o V2 e os até o Vn aqui, eles são as componentes do vetor V. A gente faz aqui, segue até o Vn e na N. Ok? Aqui eu não precisava colocar esse chapéu, mas enfim, depende da notação que a gente atribui. Então, de fato, se a gente tem esses vetores canônicos, eles formam toda uma base, né, para o Rn. Então a gente vai escrever que o Rn ele é o gerado pelo conjunto dos vetores E1, E2 até o En. Ok? Qualquer vetor no Rn pode ser gerado por uma combinação linear desses vetores unitários aqui, ok? E notem que eles são linearmente independentes, depois a gente vai ver melhor esse conceito, né? Já vou adiantando para vocês se acostumando com a ideia, que a gente não consegue escrever o E1 como sendo combinação linear dos outros unitários, assim como o E2 também não pode ser uma combinação linear do E1, do E3 até o En, é impossível, ok? Mas qualquer vetor no espaço Rn, qualquer vetor V, pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores aqui. Então a gente vai chamar isso daqui de base para o Rn. Mas a princípio vamos ficar com o conceito de gerado. Até eu vou estender a ideia para o vetor do R3,
No R3 a gente tem os vetores I, J e K. Ok? Então a gente tem um conjunto, né? O gerado do I, J e K é o R3. Por exemplo, imaginem que a gente tem um vetor V que tem 3 componentes, por exemplo, A, B e C. Então esse vetor pode ser escrito como sendo A vezes o vetor I mais B vezes o vetor J mais C vezes o vetor K. Bom, isso daqui a gente já trabalhou bastante com essas duas notações. Então essa daqui é a notação simplificada, né? E aqui a notação de combinação linear entre vetores. A gente já viu isso daqui no início do nosso curso de vetores, ok? O outro exemplo aqui é para a gente ter uma visão geométrica do espaço gerado, de espaços gerados em R2 e R3. Por exemplo, veja que a gente tem um desenho do R3, 2 desenhos no R3, certo? E aí a gente tem um único vetor, o vetor V, aqui, um vetor qualquer que passa pela origem, certo? Um vetor arbitrário. O que acontece? Esse vetor, ele tem a direção de uma reta. E qualquer ponto sobre essa reta pode ser escrito como sendo uma constante k vezes esse vetor. Isso a gente definiu, inclusive foi essa a base de raciocínio que a gente definiu, que a gente usou para definir as equações canônicas da reta, no espaço tridimensional, ok? Então, olha só, a gente vai ter que essa reta, ela é o espaço gerado pelo vetor V, ok? Então, a reta é um subespaço do R3, vale para o R2 também, mas aqui para ilustrar o R3, já está aqui. Então, a reta que passa pela origem, que tem a mesma direção do vetor V, ela é um subespaço do R2 ou do R3, no caso aqui do R3, que é um subespaço que a gente chama de gerado de V, porque a gente pode pegar uma constante K, que é um coeficiente, né, linear, do que a gente chama do subespaço gerado por V. Beleza. Agora imagine que em vez de V, a gente tenha V1 e V2. E V1 V1 e V2 não são paralelos. Eles não estão sob a mesma reta. De fato, dois vetores, a gente sabe que eles formam um plano, tá? Então, olha só, se a gente pega uma constante vezes o V1 e uma constante vezes o V2, a gente tem vetores que são múltiplos de V1 e de V2 aqui. Ok? Então a gente tem o V1 e o V2, um K1 V1, a gente estende o V1, e um K2 V2 a gente estende o V2 na direção dele. A gente pode fazer um vetor combinado deles, que é o K1 V1 mais o K2 V2. Notem que a gente pode fazer qualquer combinação linear de V1 com V2 e a gente vai gerar o que a gente chama de gerado de V1 e V2, e a gente pode pegar qualquer vetor sobre esse plano que o V1 e o V2 estão contidos e escrever ele dessa forma aqui, como uma combinação linear dos vetores K1, V1, dos vetores V1 e V2, dessa forma aqui. Então a gente pode pegar qualquer ponto sobre esse plano e escrever como um vetor que é uma combinação linear desses dois V1 e V2, ok? Então a gente diz que esse plano aqui, ele é um subespaço do R3, que é um plano que passa pela origem. A gente sabe que os planos que passam pela origem são subespaços do R3, e a gente vai chamar agora esse subespaço de gerado de V1 e V2. Então toda vez que a gente pega dois vetores que estão na origem do sistema R3, eles formam um plano, e esse plano
é um subespaço do R3 que a gente vai chamar de gerado de V1 e V2, ok? Então é uma interpretação geométrica que a gente pode fazer sobre esses subespaços do R2 e do R3. Vamos ver, por exemplo, um conjunto gerador para o espaço dos polinômios de ordem n ou menor do que n. Então, de fato, o Pn a gente já definiu como sendo um subespaço dos polinômios que, basicamente, a forma geral para os vetores desse polinômio, desse espaço vetorial aqui, é esse polinômio aqui, escrito como A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais até o ANx na n. Quando a gente olha para esse polinômio, que é um polinômio genérico dentro desse espaço Pn, a gente vê que, de fato, a gente tem uma combinação linear entre as funções 1, x, x ao quadrado até o x na n. Então a gente tem uma combinação linear entre as potências, né, x na 0, x na 1, x na 2 até o x na n. Quando a gente pega o conjunto desses polinômios aqui, ó, o conjunto desses polinômios e faz combinações lineares entre esses polinômios, o gerador, gerado por esse conjunto, pelas combinações lineares desse conjunto, é exatamente o Pn, ok? Então, a gente vê que o subconjunto gerado pelas combinações lineares desses vetores do Pn é todo o Pn. Então, a gente identifica esses polinômios como sendo os vetores elementares do espaço Pn, ok? Assim como no espaço Rn, a gente tem lá o E1, o E2, o E3, até o En, e combinações lineares entre os vetores elementares formam o Rn. Aqui, os polinômios de ordem 0, ordem 1, ordem 2 até a ordem n são os vetores elementares do espaço Pn, porque combinações lineares desses vetores formam todo o espaço, ok? Agora vamos ver um outro exemplo onde a gente tem 3 vetores e a gente quer verificar se esse W, esse vetor W, ele é uma combinação linear do vetor U com o vetor V. Como que a gente verifica se um vetor é uma combinação linear dos outros? Bom, para que W seja uma combinação linear de U com V, a gente precisa ter uma constante vezes o U mais uma constante diferente, né, um K1 e um K2, vezes o V. Então a gente vai ver se for possível escrever o W como sendo K1 vezes U mais K2 vezes V, se houverem K1 e K2 que nos possibilitem fazer essa igualdade, aí a gente diz sim, é uma combinação linear. Então a gente vai escrever da seguinte maneira. Vamos abrir termo a termo. A gente tem 9, 2 e 7. É o nosso vetor W. Então a gente tem K1 vezes o vetor U, que é 1, 2 e menos 1. E a gente tem mais K2 vezes o vetor 6, 4 e 2. Então a gente tem que abrir a conta. E aí a gente vai verificar o seguinte, ó. A gente tem que 9, 2 e 7 tem que ser igual a... Quando a gente faz essa soma, a gente tem K1 vezes 1 mais K2 vezes 6. Então a gente tem K1 mais 6K2. Né? Esse é o primeiro elemento. A gente sabe que aqui eles são independentes, né? Então a gente vai ter o K1, 2K1 mais 4K2. E aí no último a gente vai ter menos K1 mais 2K2. Ok?
E aí, para que essa igualdade seja válida, a gente precisa aqui K1 mais 6K2 tem que ser igual a 9. Aí a gente tem que 2K1 mais 4K2 tem que ser igual a 2. E aqui a gente tem que menos K1 mais 2K2 tem que ser igual a 7, ok? De fato, a gente vai ter que resolver esse sistema. E resolvendo esse sistema, eu vou deixar isso daqui para vocês verificar, ok? Existe um K1 e um K2 que satisfaça as três equações? Essa é a pergunta. Existe K1 e K2, um único valor de K1 e um único valor de K2, que satisfaçam essas três equações simultaneamente? De fato, há o K1 igual a menos 3 e o K2 igual a 2. Então a gente pode, por exemplo, virar aqui, ó, menos 3 mais 12. Então 12 menos 3 dá 9. A primeira está satisfeita. A segunda a gente vai ver aqui, ó, menos 6, certo? 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 8. Então 8 menos 6 dá 2, ok? Aí a gente tem 3 mais 4, que dá 7. Então a gente vê que essa combinação K1 igual a menos 3 e K2 igual a 2 satisfazem as três equações ao mesmo tempo, possibilitando que a gente escreva o W como sendo menos 3 vezes U mais 2 vezes V. Então, ok. W é uma combinação linear de U com V. Como a gente verificaria que W não é uma combinação linear de U com V? É quando nesse sistema aqui a gente tem um sistema inconsistente. Ou seja, a gente vai ver que a solução obtida por uma das equações não satisfaz a outra. Ou por duas equações, a solução que satisfaz duas equações não satisfaz a terceira. Tá? Então aí a gente não tem a possibilidade de escrever essa igualdade aqui. Então o W não seria linearmente independente uma combinação linear de U com V, ok? Mas aqui então a gente mostra que sim. Então eu vou deixar para vocês aqui verificar o seguinte: verifiquem que o W' dado por, tá, verificar, fica de teste para vocês. Verifique que o vetor 4, menos 1 e 8, esse vetor não é uma combinação linear de U e V. Não é uma combinação linear de U e V. Como é que vocês vão verificar isso? Vão fazer essa mesma conta aqui e aí vocês vão mostrar que o sistema que vocês obtêm aqui não é consistente, ok? Façam esse teste, verifiquem, que é bem importante para entender o conteúdo e o conceito. Veja agora esse exemplo onde a gente vai testar um gerado. Será que o gerado de três vetores, ele pode ser, no caso desses três vetores aqui, é para verificar se o espaço gerado por esses três vetores aqui é o espaço vetorial R3. Como é que a gente verifica isso? A gente vai pegar um vetor arbitrário no R3. O que é um vetor arbitrário? É um vetor que tem componentes B1, B2 e B3, qualquer valor de B1, B2 e B3. Né? A questão é, será que a gente consegue escrever o vetor B como sendo uma combinação linear de, a gente vai ter um K1 vezes o V1, mais um K2 vezes um V2, mais um K3 vezes um V3. Essa é a pergunta. Será que a gente consegue escrever um vetor qualquer, arbitrário qualquer,
como uma combinação linear desses três vetores que a gente tem? Então, para isso, a gente vai ter que abrir esse sistema. A gente vai ver aqui, ó, B1, B2 e B3. Então, o vetor B1, B2 e B3, componente em componente, será que ele pode ser escrito como sendo K1 vezes 1, 1 e 2, mais K2 vezes 1, 0 e 1, mais o K3 vezes 2, 1 e 3. Então, se a gente puder escrever, achar um K1, K2 e K3 que satisfaçam essa situação, é o equivalente a gente ver o seguinte, ó, B1, B2 e B3 tem que ser igual. O que a gente tem aqui, ó? K1 mais, aqui no primeiro elemento, né? K1, 1K1 mais 1K2 mais 2K3. A gente tem aqui, ó, K1 mais K2 mais 2K3. Esse daqui é o primeiro elemento. Isso aqui tem que ser igual ao B1. Aí depois a gente tem o K1 mais 0K2 mais K3. Isso aqui deve ser igual ao B2. E aí, por último, a gente tem 2K1 mais K2 mais 3K3, que deve ser igual ao B3. E aí eu vou escrever, a gente tem um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, que é o seguinte, é o K1 mais K2 mais 2K3 igual ao B1, aliás. Aí a gente tem K1 mais 0K2 mais K3 igual ao B2. Aí a gente tem por último 2K1 mais K2 mais 3K3 igual ao B3, ok? Agora veja o seguinte, a gente pode verificar que este é um sistema não homogêneo, mas que a gente tem a matriz de coeficientes ela é dada por 1, 1 e 2. 1, 0 e 1, 2, 1 e 3. E a gente já estudou o suficiente de matrizes para saber, a gente já viu isso estudando no estudo de determinantes, que esse sistema ele só é consistente se o determinante dessa matriz de coeficientes não for nulo. Se o determinante for nulo, esse sistema não tem uma solução. Por quê? Vocês lembram que quando a gente faz operações elementares, o determinante nulo é o equivalente, a gente vai fazendo operações elementares no determinante, a gente vai chegar eventualmente numa linha igual a zero. Então, dizer que esse sistema ele é coerente é o mesmo que a gente verificar o determinante de A. Se o determinante de A for zero, esse sistema ele não é consistente. Se não for zero, o sistema é consistente. Então vamos ver o determinante de A. O determinante de A, eu vou fazer aqui por expansão de cofatores sobre essa coluna aqui. Então eu vou pegar este cara aqui, porque tem um zero, né, diminui. Eliminando a primeira linha e a coluna do meio, a gente tem 1 vezes o determinante de 1, 1, 2 e 3. Aí a gente tem, aqui é zero, vai matar esse termo. E aí a gente tem mais 1. Só que aqui a gente tem os sinais, né? Aqui o positivo, aqui é negativo. Então, ó, sinal negativo aqui. Então aqui, ó, positivo, negativo, positivo. Aí aqui a gente tem, se aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Então é mais 1. Aliás, negativo, positivo, negativo. Aqui é menos. Menos 1.
Se vocês não lembram como fazer isso, tem que olhar como é que a gente obtém o determinante por expansão de cofatores. Ou vocês podem fazer pela regra das setas, porque é uma matriz 3x3. Aí eu vou pegar este cara aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Então aqui é negativo e negativo. Aí a gente vai ter esse cara aqui, eu mato essa linha e essa coluna, né? Aí me sobra 1, 1, a submatriz 1, 1 e 2, 1. Aqui. Aí o determinante disso daqui vai ser menos 1 vezes 1 vezes 3, que é 3, menos 1 vezes 2, que é 2. Aí a gente tem menos 1, aqui a gente tem 1 menos 2. Então aqui a gente tem menos 1 vezes 1, e aqui a gente tem menos 1 vezes menos 1. Então a gente tem menos 1 mais 1, que é 0. Ok? Eu fiz questão de fazer esse determinante para a gente lembrar como é que a gente faz a expansão de cofatores aqui, tá? Mas o mais importante é a gente verificar que o determinante é igual a 0. E isso significa que o sistema não é consistente. Então isso daqui nos dá a informação de que o sistema não é consistente. Por que a gente sabe disso? Porque se a gente for fazer a eliminação por linhas, a gente vai chegar em uma linha de zeros, né? O que nos leva ao determinante igual a 0. Ok? Então aqui um exemplo de como a gente testa o gerado. V1, V2 e V3 não geram o R3. Okay? Quando a gente fala então de soluções de sistemas homogêneos, a gente vê que as soluções elas podem ser vistas como espaço de soluções. De fato, como a gente pode enunciar na forma de um teorema, que é o seguinte: as soluções de um sistema linear homogêneo, né, que é um sistema de equações de n incógnitas, que faz com que uma matriz de coeficiente vezes um vetor seja igual a 0, ele é um subespaço do Rn. Será que é um subespaço? Como que a gente verifica se é um subespaço? De fato, a gente tem vetores que satisfazem essa igualdade. Agora, será que são subespaços do Rn? Então a gente vai ter o seguinte: imagine que a gente tem dois vetores que são soluções desse sistema homogêneo. Se eles são soluções do sistema homogêneo, então A vezes o x1 é igual a 0. E A vezes o x2 é igual a 0. Tá? Porque eles são soluções, então deve valer a igualdade. Ok. Agora, a gente sabe que na operação de soma, se eles são soluções, a gente vai ter que A vezes x1 mais x2 deve ser solução. Só que de fato, pelas operações matriciais, a gente sabe que quando a gente faz uma matriz vezes a soma de dois vetores, é o equivalente a gente fazer a matriz vezes o x1 mais a matriz vezes o x2. Só que a gente sabe que isso daqui é igual a 0, isso aqui é igual a 0, logo isso daqui é igual a 0. Então, a soma dos dois vetores também é uma solução para o sistema homogêneo, ok? Da mesma forma, então aqui a gente tem a soma, aí a gente tem a multiplicação por um escalar, né? Como é que fica a multiplicação por um escalar? K vezes um AX1. Aliás, a matriz dos coeficientes... Nossa, borrei tudo aqui. A matriz dos coeficientes vezes KX1. Certo? A gente sabe que, por propriedade de matrizes, a gente tem K vezes... O K pode sair para frente, vezes AX1. E isso daqui é igual a 0. Ok? Então ela é fechada na soma e é fechada na multiplicação. Ou seja, quaisquer duas soluções de um sistema homogêneo, ele elas são
elas compõem um espaço vetorial. Então ele é o conjunto das soluções do sistema homogêneo é um subespaço de Rn, ok? Então a gente tem vetores no Rn que formam os subespaços em Rn. Para ficar mais claro isso, esses 4 exemplos aqui, a gente não vai resolver, mas eu vou trabalhar com as soluções desses problemas, vão deixar mais claro como essas soluções formam subespaços do Rn. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Se a gente for resolver esse sistema aqui, fica de tarefa para vocês. Verifiquem a solução desse sistema aqui e vocês vão ver que a solução vai ser a seguinte. Ela vai ter infinitas soluções, o x vai ser 2s menos 3t, sendo que o y vai ser igual a s, mudando os s aqui, e o z vai ser igual a t, ok? Se a gente reescreve essas equações aqui, a gente pode ficar com x menos x igual a 2y menos 3z, ou x menos 2y mais 3z igual a 0. Quando a gente olha para essa equação aqui, ó, a gente vê que essa é a equação do plano que tem a normal dada por 1, menos 2 e 3. Isso aqui a gente estudou na parte de geometria analítica. Então a gente vê que, na verdade, a solução para esse sistema aqui é o plano cuja normal, que passa pela origem, né? Que passa pela origem, com a normal dada por 1, menos 2 e 3. Ok? Então a gente vê que esse plano a gente já sabe que é um subespaço do R3. Aqui então são 3 equações e as soluções no R3. Então de fato é um plano que passa pela origem e tem essa normal aqui, que é um subespaço do R3. Ok? Então a gente pode verificar que o conjunto solução desse sistema linear homogêneo aqui é um subespaço do R3. Agora a gente olha para esse segundo sistema aqui. Se a gente for resolver esse segundo sistema aqui, a gente vai ter a seguinte solução, ó. X igual a menos 5t, y igual a menos t e z igual a t. Ok? Esse sistema aqui de 3 equações é a equação da reta que passa pela origem, porque a gente pode pegar t igual a 0, ela está na origem, e que tem o vetor da reta, o VR, dado por menos 5, menos 1 e 1. Então a gente tem uma reta que passa pela origem e tem a direção desse vetor menos 5, menos 1 e 1. Então a gente sabe que toda reta que passa pela origem é um subespaço do R3, ok? Então aqui é um subespaço no caso de um plano que passa pela origem, aqui também é um subespaço, mas no caso é uma reta que passa pela origem. Agora esse terceiro sistema aqui, ó, a gente vai ver que se a gente for resolver, a gente vai resolver esse sistema aqui, a única solução possível é o x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Ou seja, somente o vetor nulo, o vetor 0, 0, 0, que é a solução. Então a gente tem o espaço nulo, que é o espaço solução, é o espaço nulo. Então, o espaço solução é o espaço nulo do sistema do R3, ok? Então aqui a gente tem 3 possibilidades, né? E a quarta possibilidade, a gente tem um sistema que é
a matriz de coeficientes é a matriz zero, é a matriz nula. Então, nesse caso, a gente vê que qualquer valor de x, y e z é solução. Ou seja, todo o R3 é solução. Ok? Por que esses 4 exemplos aqui são interessantes? Porque a gente remete lá mais no início da aula, quando a gente estava vendo os subespaços do R3. Então a gente tem quais eram os subespaços do R3? Era o espaço nulo, é um subespaço de qualquer espaço vetorial, mas do R3 a gente tem o espaço nulo, a gente tem a reta que passa pela origem, a gente tem o plano que passa pela origem e a gente tem todo o R3 como um subespaço do R3. Então aqui, nesses 4 exemplos, a gente mostra que as soluções de um sistema linear homogêneo com n incógnitas é um subespaço do Rn. Então aqui no caso de 3 incógnitas, as soluções são sempre subespaços do R3, ok? Então esse eu acho que são exemplos bem ilustrativos desse teorema aqui, quando a gente fala de soluções, dos espaços de soluções de sistemas homogêneos. Então na aula de hoje a gente aprendeu o conceito de subespaços, e na próxima aula vamos aprender o que significa dependência e independência linear. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula, um abraço e até a próxima!